as coisas se apresentam um pouco, e se elas são reveladoras e surpreendentes e coisas, por que não ir atrás? É a vida que você está tendo, é que está se apresentando, a não ser que você seja uma pessoa dessas tão deterministas e ter projetos na vida e etc. Para mim, projetos têm sido filmes, têm sido afetividades, têm sido que carregam essas... Mas não como vida, nunca houve uma... Na minha vida eu vou fazer isso, etc. Bom, acho que, como qualquer memória desse período de infância, muito é composto do que nos é contado, das fotografias, das imagens da época, não sei, às vezes até dos objetos da casa dos pais da gente, até a gente começar a associar algumas coisas que vão além das fotos, porque você, pelo tamanho que você tem lá na foto, você conhece alguma coisa a mais daquela situação, eu não sei. Estou falando isso até em função desse último trabalho, que eu comecei a rever muito imagens mais antigas. Então, até que ponto a narrativa se torna um fato, eu não sei, mas os fatos são que mamãe era enfermeira, nós estamos em 40, vamos dizer, a partir da 43, assim, a mamãe era enfermeira, isso é Itália fascista, antes da Alemanha de virar, de haver a mudança da chegada dos americanos. E papai era corpo de engenharia do exército italiano e na Albânia. Não, corpo de engenharia significa, ele era engenheiro, ele trabalhava numa mineração de cobre para, obviamente, as fábricas de bombas, etc, mas não era corpo militar, eventualmente. E mamãe ia lá para a Albânia de vez em quando, papai vinha para Roma, etc. E numa dessas, em 43, André começa a ter alguma insistência em trânsito. Acontece que daí tem essa virada e meu pai acaba sendo preso pelos alemães, que carregam todo o corpo dos inimigos, assim, levam o militar em algum campo, eventualmente na Alemanha, mas ele no meio do caminho consegue fugir e retorna do alto da Iugoslávia, não sei, uma coisa assim, consegue retornar à Itália em 44. E nasce no dia 1º de setembro. As famílias, que eu posso falar um pouco das famílias, se é para tentar uma história, a gente vai olhar as imagens, né, que vem em mente, assim, do lado da mamãe, ela tinha um irmão, e o marido, o pai dela e o avô dela eram pessoas que eram, digamos assim, engenheiros na época, que faziam aquedutos na Itália. E chegaram a fazer um aqueduto, acho que em 1800 e não sei quanto, aqui na América Latina, na Colômbia, uma coisa assim. Então eram pessoas que de alguma maneira viviam com um conhecimento um pouco maior, digamos, do mundo naquele momento, através... Então, por exemplo, na Itália, eu sei que a casa da minha avó tinha vaso etrusco, tinha as coisas assim, que eram, na verdade, o que sobrava de obras de abertura de aquedutos na Itália. Ia tudo para os museus, etc. Mas é isso, acaba na casa das pessoas, algum objeto acaba lá. Então isso é do lado um pouco da mamãe. Do lado do papai, o que é interessante, é uma coisa que eu descobri recente, eu vou falar. Do lado do papai, na verdade, meu avô, o pai dele era caixa de banco do Estado, funcionário público, viviam num conjunto de funcionários públicos construídos pelo fascismo, aqueles edificações, blocos de edifícios residenciais, que hoje são um luxo, se a gente for olhar. Mas ao mesmo tempo tinha uma formação de arte. A minha tia, a irmã dele, era esportista, esgrimista, fazia Olimpíada,
Minha mãe gostava de escalar montanha, esse tipo de família. E do lado do meu pai, eu fiquei sabendo isso agora, recente, março, numa espécie de encontro familiar pelos 98 anos de uma tia minha, a última tia viva na Itália, que teve uma reunião familiar, irmã do meu pai, que eu não sei direito se é um tio dela, acho que é um tio dela, uma coisa assim, ligado à família, fora não só produtor de cinema, como dono de salas na Itália, com a sala em Veneza, sala em Milão, sala em Roma, sala uma coisa assim. E que perdeu tudo numa grande paixão por uma atriz, etc. Essas histórias bem tradicionais do cinema italiano, assim, do cinema. E que depois, obviamente, tudo se perde, vem a guerra, isso eram os anos exatamente início do século, quando o cinema era mudo, tinha salas ainda. Então tem, por algum acaso, tem lá atrás uma sementinha na história familiar. Mas isso são atribuições que o tempo dá a uma história que já aconteceu, né? Porque eu só fiquei sabendo agora, assim. Bom, isso mais as famílias. Então nasce em 44, Roma. Logo de cara tem uns problemas lá de saúde por causa de momento de guerra e enfim, como é que se diz, infecções hospitalares e tal, mas consigo escapar. Seu primeiro filho? Eu sou o primeiro, sou o primeiro. E por ser um momento de conflito ainda, setembro de 44, bombardeios em volta de Roma, aquela coisa. O que eu sei da minha infância, e é pelas fotos e pelas narrativas que eu tive dessa minha tia, por exemplo, ou de outras pessoas com mais de 80 anos que contam, é que a mamãe vivia comigo em lugares mais isolados, onde não havia conflito. Então, às vezes era um lugarzinho de montanha, às vezes era um lugar de praia. Eu sei que lembro de nomes assim, Vibo Valentia, Castellammare di Stabia. Lembro porque esses nomes estão atrás das fotos, e tem um ano. E estou eu lá num cercadinho, desse tamanho, num cercadinho de pau, numa praia, entendeu? Imagina, cercadinho numa praia, mas tudo bem. Era um pouco a época da... Então são essas as memórias desse período anterior. Agora, daí tem umas fotos onde tem montanhas, tem eu com a minha mãe, entendeu? Assim, com a minha avó. Então, um pouco esse período eu não tenho memórias pessoais. Eu passo a ter um pouco memórias de volta, eu acho que num período em que eu devo ter por volta de 5 anos, onde eu tenho exatamente entre 4, 5, digamos, onde eu tenho a memória desse apartamento, desse predinho, desse edifício dos quartos e tudo, os móveis onde minha avó morava, que eu ando por ele como se fosse uma câmera nessa altura aqui. Eu percorro e conheço aquilo ali e passeio de vez em quando por lá, para dizer a verdade. Então, assim, essa é a primeira imagem que eu identifico como uma imagem minha que tenha ficado. E ela tem esse sentido meio cinematográfico de percurso, de estar por baixo de mesas, atrás de cortinas e de outras pessoas, de cozinha. Mas vem associada com imagens desse lugar, do mesmo lugar, durante o período da guerra, que é o período que a família viveu antes de eu ter nascido nesse lugar. Então, imagens que são anteriores a esses 5 anos de idade, que são como se fossem minhas, porque, por exemplo, tem uma imagem de uma cozinha, digamos, fogão de ferro, aquela coisa velha, armarião comprido, pé alto, mesona de madeira tampo desse tamanho, aquelas coisas bem, com janelões compridos, esse tipo de ambiente. Então eu tenho essa imagem como minha e vejo da altura que eu estou vendo. E ao mesmo tempo eu tenho uma imagem que é uma cena que me foi contada, que quando caíram umas bombas ali perto acabou derrubando os armários, acabou derrubando tudo, e minha avó escapa, ela consegue, ela não lhe acontece nada porque o armário cai contra a parede e ela fica embaixo. Então é uma imagem muito viva, porque eu tenho a imagem dessa cozinha e mentalmente é fácil mexê-la, entende? Assim, de como andar dentro dela.
Só que essa imagem não é minha, porque eu não vi isso acontecer. Isso não é fato meu. Então, assim, quando começa exatamente a consciência de um pouco das imagens que eu tenho, eu acho que é um pouco nesse período. Aí depois já começo a lembrar mais claramente. Meu pai, nesse período, trabalha em lugares mais afastados de Roma, mas já com o desejo, isso é que minha mãe que me conta muitos anos depois, de querer ir embora do Brasil. Do Brasil, da Itália. Ele não aguentava mais essa coisa de guerra, etc. e tal, e ele queria eventualmente vir ao Brasil. E por que Brasil? Porque ele era engenheiro, trabalhava numa empresa, numa indústria de cimento e cal e cimento na Itália, que, se não me engano, era uma ex-estatal que foi privatizada, uma coisa assim. E era o período de expansão no Brasil. Planejava-se Brasília, planejava-se, isso é entre 45 e 50, digamos assim. E ele consegue ser enviado, porque daí a indústria italiana de cimento, pelo menos esse grupo que chamava, acho que Calce e Cementi di Segni. Segni era o nome da cidade onde ele trabalhava, era fora de Roma, afastado, para mais afastado. E daí, para continuar no périplo, depois desses 5 anos de idade, que tem esse retorno para Roma, tem a ida para um lugar que chamava Colleferro, que é Colina de Ferro, isso é o nome do lugar, onde tem mais uma fábrica de cimento que ele vai dirigir, e é onde eu vivo até o ano de 49, que é quando meu pai vem ao Brasil. Ele vem em 1949. E ele vem para pesquisar mineração de calcário, minas de calcário para a produção de cimento, eventualmente próximas de São Paulo, que estava no momento do boom de São Paulo, e aconteceu o chamado milagre brasileiro. Tudo isso o capital prevê, nós aqui somos sempre formados a posteriori, mas os movimentos, quando você percebe como você está dentro de um sistema que é ele que te carrega, você simplesmente tem a consciência do trajetinho que você faz, mas o projeto inteiro ele tem já uma constituição, digamos, acontecendo. É um pouco como ontem, quando a gente estava comentando das linhas de nível de alagamento das curvas na década de 1980, do que seria hoje a represa lá em cima. Da Vale, né? Essa represa agora no Xingu, gente, sim, Belo Monte. Que já naquela época tinha um outro nome e já tinha as curvas de alagamento, isso na década de 80, isso o início de 80. Então, assim, é com muita antecedência. Então, acho que com a previsão em seguida, da construção de Brasília, da expansão de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, da implantação da indústria automobilística, essa coisa toda, eu acho que a indústria do capital manda a produção de cimento para o Brasil, e meu pai vem nessa leva. Ele é um pouco ele emigra dentro dessa forma de trabalho, só que ele vem como assalariado. E ele vem, com a ajuda de pessoas do Brasil, aqui pessoas, eles localizam grandes minas grandes que eu digo, é o suficiente para sustentar uma fábrica perto de Cotia, aqui perto de Itapevi. Aí ele faz o projeto da fábrica, a fábrica é construída, e isso é capital italiano e capital brasileiro. Depois ela é nacionalizada, quando vem a década de 60. Então, assim, daí isso quando então ele vem em 49. E a família, a gente vai em 1953. Março de 53, a gente chega no Rio. Eu lembro porque o navio para no Rio e depois vai para São Paulo e para em São Paulo. Então, desse período, imagens desse período, eu tenho. Mas, por exemplo, se eu tiver que pensar nas imagens desse navio, eu tenho as fotos, onde eu estou lá, mas eu não tenho imagens vivas dessa viagem na minha memória, como eu tenho de situações anteriores a ela. Então, como funciona, como e porquê, eu posso dizer que são que eu lembro ou não, isso eu não sei dizer, mas as coisas se misturam um pouco assim. Aí em São Paulo, chegando, a família, meu pai instala a família num hotel que chamava
talvez regência. Ele era atrás do Teatro Municipal, onde hoje são aquelas lojas Maísa, sei lá, qualquer coisa assim. Teatro Municipal em São Paulo, prédio bem atrás. Não, aliás, hoje ali é a Votorantim. Hoje é a Votorantim. É o Hermílio de Moraes, eu acho. Mas era um grande hotel. E 6 meses a gente ficou morando, digamos, nesse hotel. E eu só tenho memórias de vistas de cima desse hotel, dessas janelas. Não tenho memórias de São Paulo nesse período de criança, assim, a não ser quando vira de bairro. Quando 6 meses depois, eles alugam uma casa no que viria a ser o Jardim Europa. Depois. Era longe, tinha que pegar um bonde e tal, chegava lá e tal. E era só uma várzea, abaixo ali tinha o Rio Pinheiros e o Clube Pinheiros, que já existia, para o clube de regatas, já existia o clube. Então esse é um pouco a chegada ao Brasil. Já em 49 nasce minha irmã, chama Isabela, e ela vem com um aninho, quase nenhum ano para o Brasil. São lembranças que chegam de outra maneira. Eu me lembro, por exemplo, eu sabia a casa onde a gente morava. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de voltar à Itália, fui visitar e passei a pé na frente do endereço, olhei. Era um predinho de 3 andares que acabou virando um hotel pequeno, um pequeno hotel quando foi vendida. Morava minha avó num andar, um dos filhos dela no outro e minha mãe num outro ainda. E embaixo era alugado, no térreo. E agora está fechado. A última vez que eu passei por lá, está o portão trancado, com correntes, planta crescendo e tal, está estranho, assim, foi uma imagem meio de encerramento daquela imagem lá. Ali é o trajeto. Eu me lembro exatamente desse trajeto, então, que deve ser nesse período dos 5 anos, 5, 6 anos, que era a pé dessa casa, que subia a chamada Via Nomentana, atravessava um parque que era Villa Paganini, uma praça que tinha uma torrefação de café, e depois a pé eu conseguia chegar na escola. Então eu refiz esse percurso a pé, para mais ou menos lembrar e etc. E tal. E tem lugares que voltaram, foram readquiridos como trajetos da memória através do cheiro, por exemplo. Por acaso, a torrefação permanece naquele lugar. Então, quando no trajeto, atravessando Vila Paganini, do qual eu só lembrava dos grãozinhos, da pedrinha, aquele pedrisco pequenininho, não lembrava. A praça, eu não tenho a menor ideia da dimensão da praça, mas lembrava das pedrinhas, vamos dizer assim, as imagens mentais. E o cheiro do café, pelo contrário, traz de volta uma série de imagens que tem a ver exatamente com o percurso da escola. Então aí vem depois as fotos da escola, que era tipo um aventalzinho com uma borboletona desse tamanho. Isso, Itália. Então na Itália eu faço primeiro ano elementar, né, primário, e segundo, porque eu venho para o Brasil em 53 e sou obrigado a retornar ao primeiro ano, porque aqui a escola começa aos 7, começava aos 7 e lá começava aos 6. Aí começa a ter memórias visuais mais presentes mesmo, assim, da colégio italiano, Dante Alighieri. Em São Paulo. São Paulo. Só quando vocês se mudam para casa que você começa a frequentar a escola, ou os tempos do hotel você já Não tava... me lembro de escola nos tempos do hotel. Uhum. Não me lembro de escola. Talvez tenha se passado uma temporada ali, que pelo menos foram esses 6 meses que eu estava te dizendo. E era uma vida na comunidade italiana em São Paulo? Então. A deles era. E como criança também era muito criado também, era muito, vamos dizer assim, eles tinham uma vida, vinham os engenheiros da fábrica, as pessoas que, os amigos italianos, eles tinham mais, viveram nesse período uma comunidade mais italiana, apesar de haver, obviamente, os brasileiros que participavam, digamos, desse empreendimento, porque o pai trabalhava, então amigos, se encontrava fim de semana e tal. Mas a minha vida, a minha irmã em casa era muito separada. Quando as pessoas, os adultos se encontravam, as crianças ficavam ou no andar de cima, lá que eram os quartos, ou ficavam lá na cozinha, no quintal. Não tinha muito
Então esse é um pouco o início da vida aqui. E começa nesse período as primeiras imagens. Porque, pelo menos, eu encontrei agora, salvando materiais da década de 50, de coisas que estavam sendo deteriorando e se perdendo, encontramos filme 8mm, preto e branco, da década de 50, e tem filmagens feitas com uma maquininha que era de corda, uma pequena Paiar, que era do meu pai, feitas nessa casa ainda. Então isso antecede a década de 60, quando eles se mudam para um apartamento em Higienópolis, num bairro também novo lá que eles estavam fazendo. Acho que era o segundo prédio ali na rua. E esses filmes você ainda tem? O que eu consegui salvar. Porque tinha empilhado em casa latas de filme 35, lata de filme 16, lata com trilha de som, lata com filme cortado para ser o chamado silêncio, quando ainda era moviola, etc. Então, e esse material, quando começa a deteriorar, começa a cheirar vinagre, pesado. Assim, então começou a ficar um pouco irrespirável. E nisso eu falei, bom, está na hora de dar uma geral dentro dessas latas todas e dar uma olhada. Então, tem filmes desde 8mm, Super 8, 16, 35, isso, enfim, película, né? Depois tem vídeo, rolo, cassete, cassetão, isso vai embora. Os formatos a gente atravessou todos, né? E desse material em película, não posso dizer que seja surpreendente, mas me parece que pela qualidade que se tinha com as coisas, ainda não era para o descarte, ainda talvez houvesse uma intenção de memória. O produto que nos chegava ainda tinha mais qualidade do que depois a própria fábrica, que nem a Kodak, produz no Brasil, quando talvez não interesse mais que essa memória seja tão preservada assim, porque a qualidade cai muito. Então, eu tenho assim um período de imagens em 8 e Super 8 super bem preservadas, anteriores a um período de 16 e 35, onde a qualidade vai embora, perde-se, o material deteriora, vira aquele vinagre negro. E eu joguei fora, literalmente, vamos dizer assim, mais do que uma caixa desse tamanho aqui, cheia de rolo de filme 16, 35, que virou ou uma crosta negra, ou um melaço flexível, uma coisa assim isso aí, algumas horas, várias horas de material, que eu não sei o que tinha, então também faz parte. É impressionante como o esquecimento, quando a gente fala de memória, aparece muito mais o esquecimento do que aquilo que a gente lembra. E tem buracos negros desse tipo na cabeça, entendeu? Que te dá de... E aí com o que sobrou, que foi um 30%, vamos dizer assim, eu montei o Já Visto, por exemplo. Não do que sobrou, peguei um pedacinho e montei. Então a gente estava comentando exatamente de um projeto de pegar esses blocos de materiais que eu consegui restaurar nesse período agora de 2 anos e fazer um projeto de montagem para conseguir finalizar esses materiais. Então, um vale para esse material dos índios todos, eu não sei se de fitas antigas da década de 70, outro é um trabalho pessoal também de 70, 80. Então me deu vontade de finalizar essas coisas, a partir que eu consegui restaurar. Restaurei graças à ajuda do Rumos, do Itaú, que era o único edital onde eu pude entrar e que estava aberto a esse tipo de coisas, a pegar um acervo de realizador e salvar. Fizemos um acordo que me pareceu interessante, porque eu não entrego o material para eles, que é uma entidade privada, vamos dizer assim, mas deixo o material para pesquisa na Cinemateca. Então está ótimo, o material está salvo, eu posso fazer o que eu dei a entender com ele e pretendo montá-lo. Talvez um pouco que vocês possam um dia fazer com essas conversas todas, costurar uma grande
converso através do cinema, não sei. Eu cheguei a que idade, vamos dizer assim? Cheguei aos 10 anos, vai. 10, 12 Você, você vai estudar no Mackenzie até o final. No Mackenzie não, desculpa, que eu já estou adiantando. No Dante Alighieri até a faculdade? Até o último ano, quando o último ano significa no secundário, lá tem o primário, o secundário, e depois você vai fazer o vestibular, não é isso? O científico, pelo né? Era o científico ou clássico, né? Científico. Quando é o último ano do científico, pelos amigos que eu tinha, a minha turma, digamos, já é brasileira. Eu não tenho turma italiana. Meus pais continuam com os amigos italianos, mas já é uma vida brasileira completa, vamos dizer assim. Mas a minha, desde moleque, passou a ser, porque eu fiquei amigo de duas famílias que ficaram muito próximas de mim, quase me adotaram, famílias de muitas crianças e tal, que tinham fazendas, essas coisas assim. Então eu passava férias em fazenda, e foi um luxo, são boas memórias de criança, assim, da época infernal, da época que a gente está pronto. E ir ao cinema também era um programa? Ir ao cinema, frequentar o cinema? Ele passa a ser, ainda não é. Ainda não é nesse momento ainda não. Eu acho que quando... Mas eu desviei um pouco, eu queria terminar o que eu estava dizendo. De qualquer maneira, eu acho que é quando eu começo a ir para o Dante Alighieri. Jardim Europa é lá na ponta da mesa, o Dante aqui em cima pega a Avenida Paulista. Então tinha um ônibus, depois passou a ter um bonde, e eu pegava todo dia e vinha. E eu passava na frente de 2 cinemas. Então tem, digamos assim, no meu trajeto diário aparecem 2 salas. Mas experiência anterior de cinema tenho sim. Tem uma dessas que é na Itália, mais uma vez, provavelmente no período entre os 5 e os 9 anos, que é uma experiência porque eu sou menor do que a cadeira que está na minha frente, em pé, apavorado diante do que eu estava vendo, escondido. Essa é uma imagem que me veio em mente. Falando de cinema. Não se lembra qual era o filme, né? O título do filme não lembro, mas a cena eu lembro. Eu posso até contar. É a perseguição de obviamente o branco é sempre o herói no oeste americano, e esse branco vai tentando, perseguindo um índio e quer matá-lo, né? Então aquelas espingardas de vareta de ficar pá, e não acerta o índio e vai atrás até que a arma não tem mais o que ver. Daí o índio vem e vai pegá-lo, e a única coisa que ele tem, ele bota a carga lá dentro, então, e enfia a vareta dentro em vez da bala dentro da coisa, e pá, dispara o índio morre atravessado pela vara de carregar, etc. Então, mas assim, quando o cara já está em cima. Então achei aquilo terrível, e isso devia ter o quê? É isso, nessa idade. Esse é o cinema anterior. E aqui no Brasil é isso mesmo. As salas que eu ia ao cinema eram essas na Rua Augusta. Época de Jerry Lewis, época de muito faroeste, ainda tinha seriado. A televisão aparece via casa de um amigo, uma família que morava numa casa, você tinha que andar, era rua de terra ainda, mas chegava numa outra casa e eles tinham, era o único no bairro que tinha TV, mas era assim, a TVzinha em preto e branco, TV Tupi, qualquer coisa assim. Não, Guarani, não me lembro direito. Mas aí é isso, tem os seriados na TV, assim, esse é o início externo do cinema. E em casa tem essa coisa dessa camerinha em que meu pai, na verdade, usava para documentar algumas coisas das obras que ele trabalhava e etc, que era uma forma de relatório que ele fazia dos trabalhos e tal. Mas eu passei a usar para filmar umas coisinhas em casa. Então aparece meu pai, aparece minha mãe. Só que já era metido desde a quebra. Já tem André dirigindo, mandando ele sair, voltar, sai de novo, fica junto com a mãe ali, bem assim, entendeu? Muito engraçado.
Engraçado rever, mas eu não usei essas imagens, por exemplo, no Já Visto, Jamais Visto. Então tem um bloco dessas, são blocos de imagens, assim como outras viagens que eu fiz em outros períodos, que eu teria muita vontade nesse momento de amarrar como um projeto de montagem desse percurso, vamos dizer assim, que começou com esse restauro dessas fitas digitais, essas fitas de filme. Eu estou no Dante, então, no último ano do científico, mas me dou conta que se eu quiser entrar, passar no vestibular, a formação que eu tinha ali não ia funcionar. Então, a desgosto do meu pai, eu tranco a matrícula no Dante, entro numa escola bem vagabunda dessa, que você não precisa nem ir, mas te dão o diploma no fim do ano, ali perto mesmo da Avenida Paulista, e vou fazer o cursinho do Anglo-Latino durante o ano inteiro do período desse trancado na matrícula. Na realidade, minha intenção era arquitetura, mas meu pai, para ele, tem que ser engenharia. Então, oficialmente, eu fiz vestibular para engenharia, mas, na verdade, paralelamente, fiz para arquitetura também e acabei entrando nas duas. Então, esse é o período do vestibular. Nesse período, digamos assim, minhas relações ligadas mais à arte já tinham, de alguma forma, começado. Eu já conhecia, acho que eu comecei a conhecer o Rogério nesse período. Eu tinha o pessoal do Piva, até o Willer, que a gente estava citando, e tudo isso era através de uma pessoa que chamava Regasten, esse era o nome dele, que ele era o diretor de uma livraria, ele era o gerente de uma livraria, Mestre Ju, que chamava, na Rua Augusta. Ele tinha todos os livros de arte do Esquirá, etc. e tal. E à noite, geralmente ele fechava a grade assim, mas tinha aquelas portinhas que abria e ficava aberta para os amigos que quisessem folhear e ficar fuçando livro de arte, etc. e tal. E a gente conversava muito ali. Aí depois vem, durante o período da universidade, começa um período mais de vivência no centro, Galeria Metrópole, aquele barzinho lá embaixo, que eu não sei se é Peps, o nome do bar até hoje, onde lá você podia encontrar a gente moleque, porque o hábito era ir na 7 de abril, onde eram os diários associados, onde tinha as projeções da Cinemateca, que passava filme a tarde inteira, não me lembro se de manhã, mas eu me lembro que de tarde até de noite passava filme, e ali foi minha escola. E eu passei a ver cinema com esse tipo de frequência, realmente, 3, 4, 5 filmes por dia. Isso na universidade. Na época da faculdade, Logo no início da faculdade. Quem você encontrava ali? Então, nesse café, que eu chamo Peps, que é num subterrâneo ali da Galeria Metrópole, atrás da Biblioteca Mário de Andrade, era um lugar de barzinho, tinha prostituição, tinha não sei o que, mas tinha os bares, digamos assim, dos jornalistas mais velhos, o pessoal que saía da redação do Estado de São Paulo, que era ali perto, da Folha, que era do outro lado e tal, e era mais ou menos onde se encontrava. E lá você encontrava o Almeida Salles, você encontrava o Paulo Emílio, às vezes, você encontrava... Em suma, nomes eu não vou ficar, porque eu nem lembro fisionomias, lembro assim... Mas a gente era moleque, escutava, era a época desse por quê? Porque o Paulo Emílio, Almeida Salles, essas pessoas, eram eles que faziam as apresentações dos filmes na Cinemateca, nessa sala da 7 de abril, que era a sala dos diários associados. Então ali era tudo muito próximo, e andava-se por ali, e era um momento boêmio, livre, interessante, digamos, de se viver, assim, tudo isso num período até 68, quando tem conflito realmente entre Mackenzie e... Eu tentei, falando na universidade, eu tentei a USP e tentei o Mackenzie, eram as que tinham as duas.
E eu entrei no Mackenzie, eu entrei na USP. Então, acabei fazendo o Mackenzie, meu pai ajudou, né, a pagar a faculdade. Mas nesse período mesmo, então, de cinemateca, sala da Cinemateca, os bares, a USP, que começa a estrutura da ECA se formar, da Escola de Cinema. Nesse período que eu conheço o Rogério, o Otoniel Santos Pereira, são as pessoas com quem no início a gente conversava, se encontrava nesses lugares. E vocês já começam a fazer filme, Tonati? Então, com o Rogério, a gente, como meu pai tinha essa camerinha e ele viajava e voltava, ele acabou trazendo uma Bolex 16 usada, mas trouxe uma Bolex com 3 lentes e tal, 16mm. Foi a primeira camerinha 16 que a gente teve na mão. Era de corda. Aí a gente tinha um amigo meio pardal que inventou um motorzinho para ela, para rodar o filme inteiro. Ligava em bateria de automóvel, então tinha que carregar aquele trambolho pesado. E com o Rogério, então, para falar os anos, isso é 60 e... Que ano que é mesmo que a gente apresenta lá no... Olho por Olho é de 65. 65. Então, na época de 64 para 65, a gente roda juntos os 3 filmes, o Olho por Olho, o documentário e o Pedestre, que são os 3 filminhos feitos um emendado no outro, em que o Rogério monta os 3, eu fotografo e faço câmera dos 3 e cada um dirige o seu. É um pouco como foi feito esse período. Mas já nesse período, com o Rogério também, o Rogério no início da faculdade, no Direito, na Faculdade de Direito, eu fazendo Engenharia e Arquitetura, que na verdade foram os 3 primeiros anos, porque os 3 primeiros anos das 2 universidades são iguais. Então, eu escrevi alguma coisa na revistinha, o máximo que eu fazia era escrever alguma coisa no jornalzinho da escola. Mas o Rogério já escrevia no Estado de São Paulo, já escrevia no suplemento literário. E ele tinha uma visão de cinema assim que eu acho que ele é o responsável, digamos, para eu entender, por eu ter percebido a dimensão que o cinema tem diante das coisas que ele também me apresentava, de coisa fora todo o cinema que eu assistia, digamos, lá na 7 de abril. Então isso vai até o período da faculdade que você estava me dizendo, né? Até o Olho por Olho, porque o Olho por Olho é feito com colegas de classe da engenharia. E depois a formação vem junto, é como se a câmera mais acompanhasse o meu trajeto de busca ou de conhecimento do que eu indo atrás da câmera como uma forma profissional de cinema, etc. Então a câmera sempre acompanhou de alguma maneira com essa coisa do olhar, vamos chamar de documentário, como para não falar simplesmente olhar, o ver. Tanto que eu me interesso logo que aparece o vídeo, eu me interesso pelo vídeo portátil, porque ele cria uma autonomia, né? A gente comentou ontem da circulação da imagem, da liberdade que é um pouco o sentimento que me corresponde em termos de movimento, de estar no mundo. Eu sempre tive o maior prazer em ir de um lugar para outro, conhecer gente, lugares, entendeu? Assim, mas sempre tem muito a ver com a imagem, sempre teve muito a ver com a questão da imagem. Então esse é o período um pouco da universidade até no último ano. Então isso é os primeiros, né? Daí no último ano, 68, estando no Mackenzie, pertencendo, digamos, a uma ala esquerda dentro do Mackenzie, porque apesar de ser Mackenzie, a fama é essa, mas havia uma ala esquerda de resistência, e posso dizer, muito séria, para dizer a verdade. E ao mesmo tempo a USP, a filosofia do outro lado da rua, quando começa a quebrar o pau, e eu vejo, digamos assim, o que é a polícia, a militância de direita infiltrada, fazendo sabotagem de terrorismo interno para botar a garotada, porque ali é tudo garotada, entendeu? Em pânico diante de situações, etc. Quando você percebe que
gente que você considera que está do teu próprio lado, você percebe que as pessoas estão ali para fazer um tipo de agitação, para provocar um clima e uma situação mais de exasperação e etc., onde qualquer besteira pode acontecer, foi negativo, não me interessa, eu não sou péssimo, não estou nessa história. Mais uma vez, para desgosto do meu pai, eu largo a engenharia e, obviamente, não concluo também a arquitetura no último ano. Me mudo para o Rio de Janeiro. Quem começa onde eu vou começar a ter a relação com os, eu chamo os mineiros, Veloso, Silvilana, todo um grupo de Minas que morava lá no Leblon, uma coisa assim, a gente passa até a morar junto. Eu me mudo para o Rio. No início, eu sempre esqueço o nome, mas eu acho que é Breno Cooperman, não sei, pode ser Breno, que morava no Leblon, na beira do mar, uma coisa assim. O Breno me cede o apartamentinho dele que ele tinha com vista para o mar, bem de frente assim no Leblon, pequenininho, um grande janelão, um compridinho assim, cheio de livro e de coisas. Eu passo os primeiros meses ali escrevendo o roteiro do Blá 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 e devorando, digamos, a biblioteca dele e trabalhando esse texto, que na verdade ele é exatamente isso, ele é uma composição de recortes de Deus e meio mundo do que disseram e escreveram, que compõe até o nonsense, que é exatamente o filme, que é o Blá Blá Blá, que é a história que Geraldo Veloso monta. A gente monta na moviola da Herbert Richards, era ainda aquelas verticais de rolo em pé. Morando aqui, um ponto de referência para mim, isso assim, digamos, no dia do festival do cinema amador, JB de cinema amador, que teve esse festival. Você frequentou esse festival? Esses três então, filmes. esses três filmes são exibidos lá, acabam ganhando uma menção. É nessa data que eu conheço o Bressani, o Neville, aparecem por lá, se não me engano, o Glauber, outras pessoas do cinema novo, essa coisa, acho que você devia estar. Quer dizer, me lembro desse dia, mas na memória, é como uma grande festa, é um momento de que sei eu, que raio, que é isso, porque é o filme que está passando, e é tudo um pouco mito, assim, é tudo um pouco uma fantasia. Mas a realidade é que do lado do laboratório da Líder, ali numa rua que agora me escapa o nome, havia um barzinho na frente, tem o laboratório da Líder e na frente tem um bar. E ali é onde ficava todo mundo sentado durante o dia, aguardando que o copião saísse, que houvesse a projeção. E é ali que eu cruzei, que acabei conhecendo Joaquim, que acabei conhecendo Gustavo, Glauber, Nelson, sei lá, qualquer nome que vier em mente, Cacá. Era um período que você cruzava com todo mundo, a gente moleque. E o Blá Blá Blá, que foi uma época já de censura, você teve algum... 68? 68, não, uma então, questão de ele foi censura. filmado em São Paulo e no Rio, em 2 lugares. Eu acho que quando a gente é mais entregue ao que faz, está vivendo realmente aquele sentimento, acho que a gente fica um pouco mais transparente, vamos dizer assim, como no cotidiano. E se a gente for um pouco rápido no fazer as coisas, talvez a gente consiga não ser apanhado, digamos, nessa rede, que na verdade era quase que invisível para a gente. Então, eu estava até comentando com o Dan, que a gente veio de avião, né? A gente foi por Congonhas, e o saguão de Congonhas hoje é como é que se fala? Uma praça de alimentação, vamos dizer, virou assim, com uma escadaria ali que vai subindo. Aquilo, na verdade, era um grande saguão vazio, com alguns bancos assim, espalhados, com algumas pessoas esperando, que no Blá 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 aparece filmado de cima, que é quando tem uma espécie de um sequestro, que derrubam o cara, tem uma hora que dão um tiro num cara. Então a gente fez essas cenas com arma na mão. Tudo bem, arma de brinquedo, nenhuma arma verdadeira, mas de perto ou de longe, qualquer arma é arma. Certo? Num período onde isso era totalmente fora do... Mas a ideia era essa, era como se fosse algo da guerrilha, algo de reação ao que estava acontecendo, alguma coisa assim, nesses lugares que são oficiais, que são... Então a gente filmava, andava naquele jipe
E nada, na verdade não aconteceu nada, nunca nos disseram nada, nunca ninguém falou nada. O filme foi feito até o fim, foi montado, veio aqui para o Rio, montamos aqui, uma parte foi filmada aqui. O filme passou em Brasília, o filme ganhou um prêmio em Brasília, e aí ele foi interditado. E daí ele passou a ser um filme que passava em cópias clandestinas em 16, eu não sei dizer para vocês onde, porque aí ele anda sozinho. É como um DVD, vamos dizer assim. Só que hoje vai muito mais. Nada, eu acho que a luta continua. Eu não sinto esse tipo de... Eu não estou fazendo um filme a favor, eu estou sendo um... Se está atrapalhando, sinto muito, converse comigo, mas não a violência ou a tortura ou essa coisa. Tanto que nesse período, meu envolvimento, digamos assim, numa ação, em alguma coisa um pouco mais política, vem do período que eu estava mais envolvido com os mineiros, digamos assim, porque havia muita conversa, muita conscientização, muita conversa sobre o que estava acontecendo, pessoas que estavam sumindo, amigos que não estavam... Eu tenho amigos que morreram no Araguaia, em suma, desde essa época, assim. Então, no máximo do meu envolvimento era, eventualmente, levar uma pessoa do Rio para São Paulo, do São Paulo para o Rio. Eu não sabia quem era, a gente não conversava, a questão era simplesmente pegar uma pessoa num determinado ponto e deixar num determinado ponto e acabou. Então, corria o risco que fosse, mas foi o máximo de esconder, digamos, uma... Mas nesse período, obviamente, toda essa movimentação, a gente é menino, a gente é totalmente ingênuo, tudo isso é controlado, tudo isso é sabido. E o papai, como engenheiro e diretor de uma indústria naquele momento, ele era diretor, ele não era proprietário, não era porra nenhuma, era funcionário dela, mas como diretor ele participava da Câmara do Comércio, participava da Secretaria dos Projetos, etc. E alguém, ele me disse, foi um militar, ligou e disse assim, seu filho está numa lista assim, assado, etc. e tal, e se ele não parar, a gente vai segurar. E ele foi muito direto e claro, ele me chegou com uma passagem na mão, de avião, para a Europa, para Londres, e falou assim, está aqui, você marca a data, porque é o seguinte, ligaram isso, e eventualmente a história do blá 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 tem a ver. Porque quando, um ano depois, eu retorno, o que era um processo que tinha de censura acabou sendo cancelado. E depois morre aí a história. Mas então essa viagem é pós blá blá blá? É pós blá blá blá. Isso inclusive é logo em seguida isso é pós blá blá blá. Isso é 70. Assim que o Bang Bang ficar pronto, coincide com esse período de 70 a 71. Então é verdade, você está bem mais do que a minha memória. Assim, são filmes que eram uma forma, digamos, uma tentativa minha de levantar algum dinheiro, buscar alguma autonomia com o cinema. Eu tinha uma câmera, que era 16, e na época a legislação, que chamava Lei do Curta, que na verdade existe até hoje, mas ela é totalmente desrespeitada, dizia que todo curta brasileiro exibido antes de um filme estrangeiro teria, se não me engano, era 5% da bilheteria naquele período. O que era um luxo, porque se você tivesse a capacidade de deixar que teu filme fosse na frente de um filmão e desse um monte de grana, apesar que você nunca recebia coisa nenhuma. Então eu fiz alguns trabalhos cuja intenção era classificá-los nessa categoria, que chama categoria especial, do curta para projetar nos cinemas. Então teve Arrastão, o Nó não foi finalizado, teve outro de pesca, Traineira, exatamente, esses dois foram finalizados. Teve um Nó que não foi, e eu consegui salvar o material. E tem alguns vídeos também de algumas filmagens de Mary Davis, Tá, tudo isso é vídeo, isso eu já consegui restaurar, mas eu não consegui mexer nisso ainda. Faz parte desses blocos que eu te falei de coisas que eu desejo montar.
que já é o vídeo que está rolando ao mesmo tempo. Tem. E esses curtas você ainda tem? Esses curtas, um deles, eu acho que o Traineira talvez ainda tenha. Ou não sei te dizer, mas eu sei que um deles está perdido, se não os dois. Eles podem estar, os negativos já foram. E não havia telecine, era uma coisa antiga. Eu me lembro que no final eu vendi os direitos, porque você não acabava não recebendo nada. Então era preferível você vender lá por R$5.000, que fosse 5.000 cruzeiros, para o exibidor, para que você tivesse aquele dinheiro, e foi a forma com que eles tomaram conta do mercado. Você aponta. Filmes, né? Você acaba fazendo filme de graça para os outros ganharem o dinheiro que era seu. Mas isso é necessidade. Então tem sim. E tem outros trabalhos nesse período. Que agora, que ano que é isso? Ainda moramos lá embaixo, no Jardim Europa, mas tem trabalhos feitos de encomenda, tipo documentários institucionais, tem coisas que eu andei fazendo. Você volta então Mas pra isso São é depois de Paulo. voltar para São Paulo. Mas isso é bem depois, De Londres, você fica um ano em Londres e volta a São Paulo. De Londres, eu estou com a Lucila, a gente vive um pouco um percurso em Paris, acho que é nesse período que a gente acaba. Não, a gente se conhece antes, quando é blá blá, quando é Bang Bang, ainda Galeria Metrópole, ainda Novaes Teixeira. Londres, eu fico mais próximo do Júlio, do Bressane, da Rosa. A gente faz uma viagem de 6 meses até a Índia, imagina, vai por terra até a Índia. Do que Depois vocês eu volto. viviam nessa época? Isso é muito engraçado. Eu não sei direito também do que a gente vivia, viu? Eu vivia de maluco. Não havia renda. A gente se virava, eu não sei te dizer. É sempre casa dos outros, o telefone é pirateado. Eu comprei, por exemplo, cada um entrava com o que podia. Eu me lembro assim, nós fizemos essa viagem para a Índia, por terra, com um Fusca preto, decapotável, aqueles clap que vira assim, que eu acabei comprando, porque no festival de Mannheim, vendendo 1 minuto para a apresentação do festival lá onde passou o Bang Bang, com 1 minuto eu tive o dinheiro para financiar a viagem e comprar o carro. Então assim, a gente vai vivendo um pouco no percurso. E dos filmes, das exibições, das conversas, dos convites. Nesse período. Era muito hippie. Cabelão desse tamanho. Muita carona, muito ônibus, muito caminhão. Era o desbunde, né? Não sei, acho que não. Essa é uma palavra que nunca é uma avaliação externa, assim, ao contrário, é um processo de consciência, é um processo de aprendizado muito incrível, para dizer a verdade. Que é um prazer, mas é arriscadinho, é arriscado. A gente se mete em situações, por exemplo, com o Júlio Rosa, a gente foi até a fronteira da Índia e o Júlio tem uma formação muito mais, Rosa também, filosofia, em suma. Eu praticamente sou um autodidata em termos de cinema, eu não tenho curso superior no sentido de formação ou de engenharia. Tenho um diploma, mas é topógrafo, geodésia e tal, que é um estágio intermediário dos estudos técnicos, né? Mas assim, a gente tomar consciência do que é você atravessar uma fronteira de 2 países que estão em guerra, é só chegando ali que você vai entender. Tanto que tivemos que largar o carro, ir embora, entendeu? E aí depois eu me meti com o pessoal na Índia, que eram indianos, que eu conheci por lá. Cada um de nós acabou depois de uns meses indo para um lado, viajando com pessoas de lá, já com a roupa deles, comendo na casa deles, esse tipo de coisa. Obviamente com a segurança de saber que numa conta lá em Delhi tinha um dinheiro que tinha sido enviado, porque qualquer emergência eu teria
mas que é dinheiro suficiente para você pagar a passagem de volta, bem entendido, não é Era a para ficar em família que hotel. mandava. Família, isso é minha mãe. E meu pai, nesse período, papai em 71, não sei, eu já nem sei que ano que ele falece, se ele está vivo ainda. 71 ele não está vivo. Está vivo, sim. Pelas narrativas da minha irmã, que me conta como Andréa era questão de discussões nos jantares, porque estava não sei aonde, não dava notícias, entendeu? Não, Você filma essas viagens? Você viaja com a sua câmera? Nessa viagem eu não filmei, fotografei. Nessa viagem eu saí daqui batido sem levar nada, não tenho nada. Depois é que na França eu consigo um vídeo, mas eu não levo esse vídeo, que é a Lucila que leva, que eu não levo isso na viagem, não levo. Agora, outras viagens sim. Muitas outras viagens é todo o material que eu ainda pretendo montar. Essa coisa da família, que tem no Já Visto, Jamais Visto, é, digamos assim, é porque é o material que eu tenho, mas na verdade trata de um sentimento, trata de um filme que coloca o personagem como sendo um sentimento que pertence a mais de uma pessoa, pertence não a uma geração, mas eventualmente a 2 ou 3 gerações que estão vivas, cujo percurso é conjunto, ainda está se. Depois morre um, aqui nasce outro e vai indo, mas esse sentimento se mantém. Então é um filme um pouco sobre isso. E eu acredito que essa separação, essa vinda ao Brasil, quando lá eu tinha uma família que tinha primos, vocês me perguntaram, etc., mas eu não tenho memórias de convivência muito com esses primos, a não ser posterior, quando eu volto em viagens que meus pais me levaram um pouco de volta para a Itália, então lembro, então são férias que tem fotos e foi no ano tal, quando a família tinha direito de levar os filhos para as férias na Itália, esse tipo de contrato, digamos, de trabalho que meu pai tinha. Então agora também viajei de novo, me perdi mais um pouquinho. Você ficou um ano fora do Brasil e Fui aí parar na quando Índia, etc. E volto volta para São Paulo. Volto então. para São Paulo. Já Volto pra parecia São Paulo. assim um tempo mais seguro? Não, veio, diz, olha, pode voltar, não tem problema nenhum, ninguém vai te questionar nada, então tá. Sem. Isso é 71, Mas isso nunca 70. foi 71. Mas isso nunca foi, na verdade, uma questão para mim, como se isso fosse realmente o motivo dessa viagem. O motivo dessa viagem foi um desejo também de sair, um desejo desse momento de liberdade. Todo mundo estava indo para Londres, né? Desde Caetano, Gil, Rogério, Júlio, estava todo mundo. Então você fica meio desorientado, meio. Bora. A Lucila, que era minha companheira nessa época, para ela foi muito bom ter saído, porque ela tinha sofrido muito aqui. Então para ela também passar um tempo fora foi bom. Então achei que não tinha nada. Pelo contrário, a oportunidade de voltar à Itália, de viajar, de conhecer pessoas. De novo o Peps, de novo o bar nos baixeiros da Galeria Metrópole. Eu não lembro exatamente quem era amigo. Pode ser o Paulo Emílio, pode ser, acho que mais Almeida Salles. Era amigo de um personagem que chamava Novaes Teixeira. Não sei se vocês sabem quem é. Novaes Teixeira era um crítico, escritor, um português que viveu exilado no Brasil, participou um pouco de Guerra Civil Espanhola. Fisionomicamente eu posso dizer que se vocês têm a imagem de Buñuel, além de ele ser amigo do Buñuel, ele é a cara do Buñuel. Então eles devem ter alguma irmandade suspeita. Eu nunca pensei nisso, mas eu acho que pode ter alguma suspeita aí familiar dele com. E era ele que vinha ao Brasil para selecionar os filmes brasileiros para o Festival de Cannes, seja para a quinzena, seja para o festival, etc. E ali ele fica sabendo do Bang Bang e eu, numa noite que vou ao Peps, tem um bilhete, eu não me lembro exatamente de quem, que dizia, olha, o Novaes está em São Paulo, está em tal hotel, ele queria ver teu filme, queria falar com você. Então foi assim que o filme. Aí eu marquei uma exibição, uma projeção, ele assistiu
Ele falou assim, me dá o tempo de eu voltar para lá, mas acho que a gente vai levar esse seu filme para ser exibido lá. E para minha boa surpresa, ele acabou sendo inserido na quinzena e exibido num momento em que a quinzena era interessante. O público ali era sabe, variava. É divertido dizer, mas você não percebe nem a dimensão do que é numa plateia que você vê primeiro debaixo da tela e depois você vê saindo. Mas assim, eu sabia que naquela plateia tinha pessoas que era surpreendente estarem assistindo a um filme de André, passando pela primeira vez um moleque, entendeu? Chegando lá em Cannes. Então, e é isso. Então ele botou o filme lá, ele botou o filme na quinzena como curador, né, da quinzena, e acabou escrevendo uma matéria para o Estado de São Paulo que no fundo me deu existência como cineasta. Então a partir daí eu tinha um filme em Cannes escrito para mim, pronto, André passa a existir a revelia da consciência que tem do que possa ter feito ou não. E de fato isso leva muito tempo. E Bang Bang é um desses filmes que até hoje me questiono e questiona e levanta, eu não sei com quem, a gente estava falando ontem, hoje, né, que eu acho que é o que mantém os filmes vivos, na verdade. Se eles mantêm vivos os questionamentos e as possibilidades de busca de sentidos, de projeções para quem assiste, esse é o sentido do cinema que permanece. Eu acho que essa é a mágica da história. Né? O Bang Bang, ele começa com um roteirinho muito simples. Ele começa com eu acho que até inspirado entre um conto policial tipo Shel Scott, esses detetives de pocket, e alguma coisa de Carlitos, algum conto de Carlitos, uma associação entre o cômico e o burlesco policial, uma coisa assim. Como, digamos assim, se eu tiver que recuar, digamos, seria um pouco a raiz, a nascente de que me leva a buscar algo nesse rumo, nesse sentido, escrevendo, botando personagens e montando em cima de uma trama muito simples, algo que havia sido eventualmente roubado, que desaparece, tem pessoas que estão todas em volta daquilo, tem uma perseguição o tempo inteiro, você não sabe no fim mais quem é quem persegue quem, e era um pouco o estado da alma e o estado do mundo naquele momento, assim, representado. E ali dentro tem toda uma série de simbologias, tem a história da trilogia, que vai desde a trilogia cristã, na época tinha o triunvirato militar, tinha essa coisa sabe, de matar sem pensar, de quebrar tudo, destruir tudo, em suma, ter um pouco essa representação, e esse homem, que é o Carapiru, que é um pouco Carapiru, olha a associação, mas que é o Carapiru conforme foi dito depois, pelo Ismail, que na verdade é o Péreio no filme, que é o mesmo ser, ele fala, que na verdade tem a vida que está na mão do resto do mundo, não está na mão dele, ele é levado o tempo inteiro pelas circunstâncias, pelos fatos que ocorrem, e no Bang Bang, inclusive pela feitura do próprio filme, pela dramaticidade do próprio filme, ele é carregado e ele não tem saída dentro daquela história, entendeu? Em suma, e o Carapiru é um pouco um análogo no Serra da Desordem. Talvez a gente faça essas coisas, mas eu concordo com ele, é verdade. Os dois têm esse tipo de situação com a qual eu de alguma maneira me identifico na vida. Porque por mais que a gente ache que controle, faz cada dia aquelas coisas da tua casa, etc. Mas vai no rumo que se apresenta. E o fantástico é aprender exatamente, como diz o Aguilar, a surfar. Isso aí, a saber. Então, voltando aos personagens lá do Bang Bang, nasce, digamos, com um roteirinho dessa forma, pretendia filmar em São Paulo, era todo um roteirinho decupado, campo contra campo, diálogo, etc., sem nenhuma nem consciência do que seria uma invenção cinematográfica dramaticamente escrita para poder ser feita via roteiro. Mas o dinheiro que a gente tinha para fazer o filme em São Paulo não seria suficiente.
que era um dinheiro de sei lá, tipo hoje, sei lá, 10 mil reais. Hoje você com 10 mil reais faz alguma coisa em vídeo, mas não faz em 35, como era a pretensão. Aí eu tinha um sócio que chamava Silvio Lana, cujo pai era prefeito em Ponte Nova, e que conseguiria, porque ele também queria fazer um filme, então ele entraria com uma parte de dinheiro de negativo da parte dele, etc. e tal, e o pai descolaria para a gente hotel, acessibilidade a alguma ajuda em estrada, a polícia para fechar a estrada se precisasse filmar, aquelas coisas que o prefeito consegue. E isso leva, digamos, o projeto para Belo Horizonte. Mas já no projeto estavam o Pereio, a Jura, que são de São Paulo, já estavam no projeto desde o início. Então, Jura e coisa, mais do que montar uma equipe em São Paulo para ir para BH, era melhor montar uma equipe em BH e levar só Pereio e Jura e eu para lá e filmar lá, com as facilidades que a gente tinha. Então essa foi a forma, digamos assim, a justificativa que eu me dou para o filme ter ido para lá. Não foi... Belo Horizonte era uma cidade, com certeza, que mantinha, digamos assim, uma característica arquitetônica de uma, se eu quiser brincar, tropical, eu diria uma alfaville urbana, entendeu? De viadutos, ou de coisas, claro, cidade de Belo Horizonte, como São Paulo também tinha, mas ela tinha a mágica de ser mais vazia, ter uma luminosidade diferente, ter uma... E aí, chegando em Belo Horizonte, através do Milton Gontijo, que era produtor do Prates, Carlos Prates, a gente monta uma equipe. Tem o Veloso, que ajuda, o irmão dele é que faz fotografia e câmera. Então monta-se uma equipe em Belo Horizonte, faz-se uma seleção de atores, me apresentam 3 ou 4 pessoas que fazem o motorista, o mágico, o próprio Gontijo faz o papel do bêbado. Então assim, a gente mesmo, obviamente uma época todo mundo muito doido, no bom sentido, né? Com um bom exagero saudável. E aí a gente começa a compor, a trabalhar um pouco esse laboratório, porque nós ficamos todos no mesmo hotel, né? Uma equipe pequena, tudo no mesmo hotel, e a gente começou a trabalhar durante 10 dias um pouco esse tipo de relações desses personagens. E para minha surpresa, eu não sei nem se é surpresa ou para minha gratidão, digamos assim, a partir talvez do meu desconhecimento do que fosse realmente um roteiro, ou trabalhar com atores, ou trabalhar com uma equipe numa coisa que da qual não tinha uma historinha exatamente a ser narrada, era um sentimento, era uma coisa assim, como isso trabalhado com aquelas pessoas começou a revelar nas pessoas que estavam ali, no Pereio, na Jura, agora os nomes, pelo amor de Deus, entendeu? Que são os personagens do filme, o caráter, digamos, desse ridículo, desse Brasil absurdo, dessa coisa toda, começa cada um a fazer isso pipocar, e quando a gente se dá conta, já começam a cobrar a nossa conta, quer dizer, a família dos filhos, vocês têm que resolver logo, filma isso logo. E aí em 10 dias, em 11 dias, depois de feito figurino, a gente faz o filme desse jeito. Desse jeito também por quê? Primeiro porque os personagens ficaram cada um mais definidos, então ficou muito em cima de alguns personagens. Então você exclui um resto de uma narrativa que ficou no campo da quase participação e não da descrição detalhada, esse tipo de coisa. Então já aí você consegue encurtar, fazer planos mais longos, panorâmicos, tem, digamos assim, planos sequências maiores. E o tempo que a gente tinha reduzido fez com que 3 ou 4 sequências tivessem que ser condensadas em uma só. Então acabou virando um filme de blocos, que num determinado momento, pela estrutura que o filme tinha, podiam ser montados inclusive alternadamente, porque a narrativa permitia, começaram a ser pensados assim, e é por isso que ele tem esse aspecto visual, estético, de muito enquadramento fixo, muito movimento
de entrada e saída, é muita coisa que te carrega para uma subjetividade, né, de participação, de abrangência. Então ele tem um pouco isso. Esse é como ele foi feito. O Roman Stubach, que também faleceu já, ele que montou. Eu acho que a montagem dele dá uma definição, digamos assim, ele amarra um quase sem fim do filme, e que corresponde um pouco às estruturas de outros filmes também que fiz, que eles começam um pouco como terminam. O próprio filme com o Carapiru começa com a cena que é filmada no final. O Serras, o Congresso do Maranhão, começa com as cenas do depoimento e termina com as cenas do depoimento. É como se fosse dentro de uma outra história. Começar primeiro pelo sentimento, se é de um movimento ou não. Se havia um sentimento de proximidade, digamos, com pessoas, com certeza eram Rogério, Júlio, Rô, Veloso, Silvio. Faleceu também, apesar de ter sido distante de mim, morava em Teresópolis, Petrópolis, o Eliseu, apesar de ser mais afastado, mas o mais próximo, o círculo mais fechado, eram ele, era Júlio, era Rosenberg, era Rogério, possivelmente eles mais no início, mais próximos, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, cada um muito com seu mundo. Eu nunca me senti, mesmo quando a gente fez 3 filmes juntos lá atrás, etc., essa coisa de grupo, essa coisa assim, nunca foi eu nunca tive um envolvimento com coisas desses assim, com esse tipo de estrutura. Nunca me senti relacionado a esse tipo de estruturas. Tanto que, se a gente falar politicamente, ou falar de outras situações, mesmo as associações de cineastas, de produtores ou realizadores, o que seja, sinto muito. Tem ali um corporativismo, uma representatividade, uma coisa assim que ela não é isso que foca, que me interessa. Isso é um outro campo, digamos, da área. Mas havia esse sentimento de proximidade com eles, com certeza. Mesmo os que eram mais afastados, em São Paulo, Carlão, Candeias. Você tem todo um tipo de cinema, na verdade. Então eu me sentia muito mais próximo de um tipo de cinema do que realmente de algumas pessoas, das quais eu era próximo, mas era realmente um círculo restrito a 3, 4 pessoas. Assim, sem esse sentimento de grupo, nada. Esse sentimento de grupo que às vezes é atribuído nesse período é porque, pelo contrário, eu acredito, eu acho que isso é um fato comprovado, assim, a turma, o pessoal todo do cinema novo, pelo contrário, se constituiu como um grupo que se autodefiniu e que fez a sua autoimagem, etc. e tal, construiu. E, na verdade, cinema marginal acabou sendo um atributo que veio de fora, atribuído a um tipo de cinema, uma certa atitude, eventualmente, inicialmente dirigida a uma ou outra pessoa, porque me parece que foi quase uma questão meio mais pessoal entre Glauber e Rogério, e entre Helena tem história, em suma, entra um pouco uma história um pouco dessas relações afetivas muito próximas de pessoas que se amam até hoje, quer dizer, tem mas essa palavra não sei exatamente a origem dela. Dizem uns que foi até Glauber quem criou pejorativamente. Isso é cinema marginal, etc. Mas no máximo eu diria, sem nenhuma vaidade, que ele poderia falar, mas não pejorativamente, mas competitivamente, porque ele estava exatamente num momento de competição com algo que vinha com muita força e ele encontrando muita dificuldade e resistência ao cinema dele. E se vocês percebem, até hoje ele acaba não sendo exibido assim, ele não está aí sendo visto, e é genial, absolutamente fantástico, entendeu? Tem em suma. Então esse é o momento em como eu me sinto e começo a fazer, os projetos acabam sendo muito pessoais. Então, por exemplo, vocês veem, o rumo do projeto com a Ruth Escobar, a viagem em 75 para a Pérsia, ela nasce totalmente independente de conceito de grupo, de relações
que sejam ligadas a cinema. A Viagem para os Canelas, também o outro filme, o outro longo, Conversa no Maranhão, nasce também fora desse contexto. Então, na verdade, sempre teve um trajeto muito mais pessoal, onde a proximidade com um tipo de cinema que se fazia vive até hoje. Eu não conheço alguns realizadores, mas através dos filmes deles são pessoas que, se eu pudesse encontrar, eu sei que eu vou encontrar alguém que de alguma maneira eu conheço algum sentimento, não é assim? E outros que eu sei que estão fazendo outra coisa no mundo e não vou procurar, não vou. Mas também sou tímido a essa altura do campeonato ainda, de ficar muito reservado a mim mesmo, entendeu? Assim, de ter esse privilégio de, eventualmente, dos filmes da gente terem esse tipo de consequências, te levar a falar, te levar a exibir, te levar... Porque eles não nascem com nenhuma pretensão dessas, entendeu? Não tem. Esses filmes não nascem com intenções de festivais ou de coisas, não é esse tipo de cinema. Bom, a gente estava me perguntando O cinema marginal. do cinema marginal. Então, assim, essa palavra pega nesse sentido. Mas ela acaba entrando na conversa, porque os rótulos às vezes pegam, né? Que nem a gente estava falando dessa do mentiroso outro dia. A marginal também vai mostrar exatamente que não se trata de gente marginal, que não é nada disso, que isso é um pejorativo. No fundo seria cinema marginalizado, que várias pessoas já falaram. Marginalizado do circuito, marginalizado na produção. Assim, qualificativa não importa, falem dos filmes, entendeu? O que não interessa uma apropriação genérica de um período, etc. Isso é para quem quer ficar fazendo história do cinema ou coisas desse tipo. Então, falando dos filmes, falamos de cada um, entendeu? Acho que cada um tem sua história. Se ele é próximo daquele, provavelmente é pelo período, pelo tema, pelo mesmo universo que está sendo vivido por pessoas, eventualmente em lugares muito distantes, mas muito próximos um do outro, as pessoas nem se conhecem. Então, assim, eu acho que o cinema se mostra essa setinha na Bahia, em suma, nomes vão-se embora. Mas é um pouco isso é quanto ao cinema marginal. Ele não exatamente me ofende, sei o quanto qualifica, mas qualificou. Qualificou lá atrás. Isso é uma conversa que se repete, vem até hoje, a pergunta é a mesma, entendeu? Então, não sei nem como... Esse é o idealismo e eu entendo o que é essa fraternidade, porque de fato, se a gente pensar bem, a força, o grande cinema estava ali, tem Joaquim, claro, tem outros nomes, mas na minha cabeça hoje não está... gente faleceu também recentemente, como é que é o nome dele? Leon. Não, depois do Leon. Leon também, né? Gustavo. Não, também se foi, mas não é ele. Não sei quem é. Meu Deus, Recentemente. Paulo César, o Sarraceni, entendeu? Quer dizer, agora, não sei, aí por isso que eu falei, vale averiguar os dados, mas a impressão que a gente tinha na época é que realmente os amigos falavam um do outro para os outros. Era uma forma de dizer assim, não, o cinema de fulano está fazendo, e se falava de um círculo. Eu não me lembro da gente fazer isso conosco. Pelo contrário, cada um estava no seu rumo, assim, se encontrava, ficava feliz quando estava junto e ao mesmo tempo estava cada um num trajeto assim muito... Eu acho que se faz de outra maneira. Eu acho que é uma geração menos estratégica politicamente, menos pretensiosa no sentido de ser amarrada ideologicamente a formatos ou a estruturas que compõem formas, digamos, de desenvolvimento, ou formas de produção, e muito mais seguindo o lado intuitivo, espontâneo, um certo retorno a um humanismo, digamos assim, num momento onde é o contrário, onde tudo se torna mercadológico, tudo se torna... Então é como se fosse um sentimento de liberdade maior. Pretensão dizer isso? Pretensão porque eu não. Se eu me sinto bem, é bom. Na verdade, a história desse filme, se eu conseguir ser rápido, ele teve uma cópia, ele chegou a ser finalizado, mas sob pressão da Ruth, para que a gente chegasse a ter uma cópia pronta, porque era a forma dela receber um dinheiro que era exatamente por ter produzido o filme no Festival do Irã. E acontece que, para mim, o formato era longo, digamos assim.
E quando eu exibo o filme para classe, vou chamar de classe teatral, dos amigos dela, etc., ela que esperava um filme oba-oba, eventualmente sobre ela, ou sobre o Vitor Garcia, etc., na verdade eu fiz um trabalho, e isso era nosso acordo, então não houve rompimento de nada. O acordo era eu fazer um trabalho sobre as relações humanas, as relações do texto da peça com os diálogos de cada dia das pessoas, etc., porque era um texto do Calderón de la Barca sobre a criação do mundo, do mercado do mundo, etc. É um pouco o que a gente vive. E aí eu faço essa documentação e monta-se um filme onde você tem momentos de intimidade, você tem discussões com dinheiro na mão, você tem discussões de oficina de cenografia, discussões no palco, de produção, de teatro, de apresentações, isso. E pegou mal, pegou bem mal, ficou todo mundo puto, saiu maior silêncio. Me lembro que as únicas duas pessoas que levantaram e bateram pau foram o Carlão e o Mamberti, o Sérgio Mamberti, os dois únicos que levantaram, aquele gelo total. E aí, em seguida, a Ruth diz assim, ó, é o seguinte, né, você vai cortar isso, 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 tem que tirar fora isso, isso, isso. Eu não quero, atualmente eu sou deputada, era a época que eu era deputada, isso não me convém politicamente mais, então eu simplesmente não quero que isso seja apresentado desse jeito. Eu falei, Ruth, não é nosso acordo, então isso vai virar um conflito aqui entre nós, porque o filme que a gente está para produzir é esse. Não, de jeito nenhum. E ela botou advogado em cima e fez ameaça com polícia mesmo, ameaça, telefonemas e tal. Eu sei que daí, para eu contornar a situação de perda total do material, porque eu tinha que recuperar os negativos que estavam na mão dela, porque estavam no laboratório da mão dela, eu acabo aceitando o acordo e diz, ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma versão reduzida, tirar as cenas que você não quer, mas vou ter que tirar outras, porque senão a coisa não se amarra, mas vou fazer uma versão reduzida e, por enquanto, você, para fechar nosso acordo, nosso acordo de coprodução, você também você tem um filme para ser exibido e pronto, entendeu? Ela ainda tentou desmontou os negativos, tentou botar na mão de outra pessoa para remontar, mas é impossível, o filme foi feito para ser montado daquele jeito, ele foi pensado daquele jeito, você não desarma isso, tem uma intenção no projeto, tudo com o uso do vídeo, né, tudo com... Eu sei que daí o filme fica parado um tempão, mas a primeira cópia e única do filme, um rolão desse tamanho, 16, ele tinha sido telecinado. Então, a partir desse telecine, foi possível fazer essa edição reduzida e lembrar quais eram os outros trechos, porque depois que cortou o negativo, perde-se a ordem e não se sabe mais que pedacinho é o que, porque é tudo pequenininho, é tudo 16, o original. Eu venho tentando recuperar. A gente conseguiu restaurar, digamos, 90% do filme com a Cinemateca em São Paulo. Mas faltam vários cortes no filme, que na verdade são cortes da subjetividade da Ruth, porque são cortes que tornam ela, quando você exclui determinadas cenas que são mais humanas, de relacionamento humano e afetivo, você torna ela mais dura, mais rígida como produtora, mais... E depois passaram-se os anos e um belo dia, quando a Ruth começou a não estar bem de saúde, eu recebo uma visita da filha, de uma das filhas, com a ex-secretária, com a pilha de lata, diz, ó, a mamãe falou o seguinte, é para te devolver o filme e para você botar as cenas de volta, e se você não botar as cenas de volta, ela te processa outra vez. Pô, que brincadeira é essa? Mas de qualquer maneira, o filme tinha voltado para casa. E o esforço a partir de então foi tentar recompor a cópia original, a versão original do filme, que tinha 2 horas. Mas isso até agora não foi possível. E não acho também que seja um filme que possa ser exibido comercialmente nesse sentido. Eventualmente um canal especializado em teatro, em TV, possa, com algum retoque de qualidade, hoje com toda a tecnologia, fazer uma exibição desse material. Mas eu vejo mais como um dia, se os filhos forem inteligentes, fazer um memorial à mãe, à história do teatro brasileiro, alguma coisa assim, eu doaria numa boa, entendeu? Para eles terem lá. Que é um pouco o que a gente está fazendo com material indígena. Na medida que os grupos atualmente começam a ter
seus centros de memória, as imagens que eu tenho relativas à questão indígena daqueles grupos, a gente está dando cópias para guardar lá com eles e ficarem com eles lá. Então o filme da Ruth está nesse impasse. Claro que existe nesse período, depois da década de 80, assim, como eu tenho uma família, eu construo uma casa, esses são filmes também, que levam anos para serem feitos, entendeu? Mas eu faço alguns documentários nesse período posterior, que são aqueles teatros, são formas de sobrevivência de projetos que vieram ajudando. Teatro, biblioteca, nem me lembro. No período anterior, quando o papai ainda era vivo, eu trabalhava numa produtora que chamava Staff, e a gente fazia desde documentários sobre tintas coral, telefônica. Então eram formas de renda, vamos dizer assim. Da Bienal. Da Bienal, exatamente. Todos os projetos que no fundo eram retornos que ajudavam a viver, vamos dizer assim. Mas isso foi mais Mas adiante, nunca um pouco depois, entendeu? Mas você está me perguntando do que eu vivia, era um pouco isso, né? Quer dizer, em termos de família, de dinheiro de família, eu não posso falar que eu fosse uma pessoa de posses, porque no fundo a casa que era deles, o apartamento foi vendido, minha irmã tomou conta, e eles tinham uma outra casa na praia que foi vendida, e esse dinheiro foi dividido, e as coisas são essas, né? Um pouco como funcionou. Eu acho que eu fui um bom transformador. Eu acho que na medida com essas coisas que eram deles, eu fui capaz de transformar bem, de comprar coisas que depois pude valorizar e vender melhor, vamos dizer assim. Não que eu tenha vivido disso, mas com certeza com a ajuda, por exemplo, da mãe dele, a gente fez isso umas 2 vezes e sempre foi um privilégio, deu muito certo, assim, como iniciativa, como forma de continuar. Agora me escapa o nome, vamos lá, o nome das pessoas, vamos deixar de lado. Com quem eu tinha estado, acho que no início do ano, porque havia um projeto de fazer uma série sobre o Paulo Emílio. Um desses realizadores que ia participar do projeto acabou fazendo um trabalho onde se aproximou do Zé Roberto Aguilar. E o Zé Roberto Aguilar, e ele foi lá em casa outro dia, não o Zé Roberto, esse rapaz foi lá em casa outro dia para conversar com a Cris de montagem desse projeto. E ele veio com uma VHS e falou: Tonati, isso aqui o Aguilar mandou entregar para você, que é o filme que vocês fizeram lá em Nova York juntos, etc e tal. Maravilha, que é exatamente do Tabu ao Totem, ao Tabu, que não é nada mais do que uma coisinha em Super 8, da gente andando pela cidade, dos quadros dele. É uma coisa bem simples assim, mas eu não consegui rever, porque ele mandou uma fita VHS, eu pus na máquina e falei: melhor deixa quieto assim, deixa eu abrir o equipamento, limpar a cabeça, ver se funciona, ou então aguardar ele voltar, porque ele está lá para a mata, porque eu sei que ele tem o original, que eu me lembro que era um arraiete, era um cassetinho pequenininho. Aí talvez seja mais fácil restaurar o original, redigitalizar o original, se der para fazer isso, porque é Super 8. E o cassetinho, ele é já a primeira digitalização, melhor do que o VHS, que é a cópia. Então, pode ser que reapareça esse filme, que deve ter o quê? 8 minutos, 10 minutos, é uma coisica assim. Eu acho que são coisas que vêm ao mesmo tempo, não são coisas das quais, voltando à questão de ter um rumo na vida, que a gente no fundo possa dizer: eu tomei essa decisão, ou eu resolvi seguir esse rumo. As coisas se apresentam um pouco, e se elas são reveladoras e surpreendentes e coisas, por que não ir atrás? É a vida que você está tendo, é que está se apresentando, a não ser que você seja uma pessoa dessas tão deterministas de ter projetos na vida e etc. Para mim, projetos têm sido filmes, têm sido afetividades, têm sido que carregam essas, mas não como vida. Nunca houve na minha vida vou fazer isso. E nesse período da década de 75, 76, 77, começa a aparecer o tal vídeo portátil.
E havia uma questão da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a questão indígena no Brasil. E tinha sido criada a Pastoral da Terra, havia todo um movimento, digamos, de busca de uma autonomia da palavra e da imagem de parte das comunidades excluídas, urbanas ou não, ou indígenas ou camponesas, etc., através de programas, por exemplo, da CNBB, do governo. E o vídeo começou a ser usado por essas comunidades, porque eram as primeiras TVs comunitárias. O pessoal tinha a câmera e o reproduzia e poderia assistir um bando de gente vendo TV, como era o sertão do Brasil na década de 80, quando você tinha uma TV em praça pública e você sentava todo mundo na praça para assistir a novela do cassete que chegava de avião. Era uma coisa um pouco assim. E eu acho que nesse período eu estou próximo do Gilberto e da Maria Elisa, Gilberto Azan e Maria Elisa, dois antropólogos, um casal. Como que essa ponte acontece, quem faz essa ponte? Talvez tenha sido o... Consegue lembrar o que fez o som do Conversas do Maranhão? Que é realizador, que é diretor também. Pode ser o Silvio não, Sérgio. Então. Bom, talvez tenha sido ele a fazer essa ponte. Eles queriam documentar uma situação indígena no Maranhão para poder mandar esses dados, essa informação para essa comissão parlamentar que estaria se formando em Brasília como uma forma de assessorar informações e dar informações da situação indígena a partir do ponto de vista indígena, dos próprios índios narrando e dizendo quais são os limites da terra, mostrando como é o cotidiano, como é a vida. Eu vou sem saber falar uma palavra da língua, sem nem nunca ter estado numa área indígena, mas me sentindo tão à vontade de poder ir para é como se fosse mais uma vez uma outra travessia, mais uma partida, mais uma... Não me era novo, digamos assim, ir para esse outro lugar, para essa outra pessoa, para essa outra... E ali a questão era um pouco mais política. Então a gente faz essa documentação, monta o Conversas do Maranhão, que leva um bom tempo também, porque a gente não consegue dinheiro para finalizar, até conseguir uma moviola grátis em São Paulo. E o filme, na verdade, acaba não influindo em praticamente nada desse processo de demarcação das terras dos índios ali na região. Mas foi a minha primeira experiência. E a partir daí, com o vídeo já na minha mão, começo a me interessar pela questão do olhar do outro. Isso é uma fantasia minha, sinto muito. Mas é porque o outro é igual a quem estava comentando ontem. O outro é igual, sou eu vendo com outra forma, entendeu? Assim, no fundo, como ser humano, quer dizer, posso ter a minha interpretação por causa da minha maneira de ser, mas por dentro somos a mesma maquininha, a mesma cultura, não há diferenças tão radicais. Então, como seria esse olhar desse outro que não produziu tecnologia, que não inventou equipamentos, que não conhece cinema, não conhece nada? Então, com esse intuito, eu acabo entrando na questão indígena de maneira um pouco mais profunda. E aí acabo fazendo amigos. Eu acabo me relacionando afetivamente com as pessoas. Você acaba, mesmo que eu nunca mais tenha voltado depois às mesmas áreas indígenas, as relações se acabavam você tem informações das pessoas. Por você ter conhecido aquelas pessoas, alguns índios te procuram e você cruza. E aí te convidam, aí você passa uns dias, aí vem alguém como o George Stone lá dos Estados Unidos, André, queria muito conhecer. Então tá, então eu armo uma viagem para você, a gente vai até os Craô. Aí você começa a gravar narrativas de pessoas, tem pessoas que pedem para gravar as narrativas delas. Te chamam às vezes para um encontro onde tem discussão sobre os saberes e você faz a documentação da situação. Então assim, o envolvimento é um pouco esse. E
se politicamente a gente tiver que falar que tem, os filmes têm, se vocês viram Conversas no Maranhão e Serras, eu acho que eles são politicamente claros, assim, com postura diante do ser humano, mas a tendência da questão indígena passa, inicialmente ela é indígena, como esse outro, mas ela tende a ser humana. Eu reencontro, digamos, com o meu trajeto humano, como ser humano no mundo e não como diferente do outro. Isso é um pouco o trajeto hoje, a volta ao... onde eu tenho até um projeto, um roteiro que a gente está escrevendo, que também é sobre uma questão indígena, mas é exatamente, falar dele é bobagem, mas é qual que é essa linha de equilíbrio do imaginário, onde eu posso acessá-la pelo meu lado racional e pelo lado mítico de um lado e de outro, e eu transitar ao mesmo lugar, vamos dizer assim. Que imagem é essa que eu posso atribuir-lhe de cara os dois sentidos dessa bivalência, dessa ambivalência, dessa esquizofrenia que seja, da gente dividir tudo em fatias e pontos de vista, e como isso se integra numa imagem só. Então tem um pouco esse trajeto. Tem uma bolsa, né, também por trás dessa incursão no mundo indígena. Tem uma bolsa, eu tenho duas bolsas, na verdade. Uma é da Vitae, que eu acho que é posterior à da Guggenheim, e uma é da Guggenheim, onde o projeto era exatamente levar, estudar, digamos, nas comunidades indígenas das Américas, isso no ano de 78, 79, a que ponto andava o uso da tecnologia da imagem na comunicação interna entre a resistência indígena, o movimento indígena americano, o zapatismo no México, os movimentos peruanos, Colômbia, etc. A ideia era percorrer esses lugares e fazer uma espécie de levantamento de como estava sendo usada a mídia, e a minha proposta foi levar junto um equipamento e fazer gravações que resultam nessas horas que eu comentei. Acho ontem são 25 horas de material que eu estou finalizando nesses dias mesmo, e do qual eu tenho que fazer uma apresentação, porque também foi Itaú Cultural que me ajudou a restaurar. Esse projeto com mosquição, você está traduzindo todo esse material? Isso, exatamente, são essas tantas horas que são de 79 e 80, nesse período da bolsa, as duas bolsas da Guggenheim, eu faço esse trajeto. E ali havia essa coisa da ideia da câmera na mão do outro, de que forma que a câmera na mão do outro realmente expressaria um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova cultura, etc. Mas na verdade não é nada disso, porque somos gente iguais. Aí é que você percebe que a gente simplesmente são as intenções do olhar que fazem, independente da sua cultura, que vão dizer o que é narrado ou o que não é narrado. Então. Seu caminho se cruza em algum momento com o vídeo nas aldeias? Nesse início do vídeo, nesse início do uso do vídeo, quando a gente vai para o Maranhão para fazer Conversas no Maranhão, eu conheci o Vansan nessa época já. E a gente falava nessa época do vídeo, e ele, alguns anos depois dessas histórias todas que eu estou contando, ele cria o vídeo nas aldeias. E assim, ele menciona no catálogo do Vídeo nas Aldeias que o Vídeo nas Aldeias nasce dessas nossas conversas anteriores, com a finalidade do uso independente, etc. e tal, do vídeo. Depois volto a encontrar com ele, mais recentemente, de uns anos para cá, chegamos a conversar algumas vezes, mas nunca tive a proximidade de produção com o Vansan, nunca fizemos produções juntos, nunca nos propusemos isso, assim, como... E são escalas diferentes, ele tem um nível, uma escala de produção muito grande, muito extensa, com conexões muito grandes, politicamente falando. Mas aí eu sempre, aquela coisa, eu gosto da minha autonomia e da escala com que eu trabalho. Mesmo que ela seja barata, pequena, etc. É um trabalho que foi super importante durante um período, e agora eu acredito que os índios estão começando a ter a sua própria... começando a sair do aprendizado da mídia e passando a produzir suas próprias ficções, e a partir daí, então acho que é um momento interessante. Foi um trabalho
Ótimo. Os anos 90, eu acho que foi, principalmente o início dos anos 90, uma década muito difícil para todo o cinema brasileiro, né? A gente tem um filme Lembra Filme. Você sentiu isso? Isso te afetou, assim, esse Totalmente, porque foi o primeiro ano, a primeira vez na minha vida onde eu tinha topado uma nova sociedade. Falei, bom, não tem jeito, agora tem que me associar com pessoas se a gente quiser trabalhar. E aí com Rachembá, Inácio Araújo, André Luiz de Oliveira, Júlio Calasso, e faltou um. Fizemos a Casa de Imagens, montamos a Casa de Imagens, e com projetos de 5 longas, todos ao mesmo tempo, um depois do outro, as equipes rodando, para produzir com o mínimo possível num período de maior crise possível, né? E a gente conseguiu o banco que ia entrar, quer dizer, toda a história, e eis que o seu Collor fecha tudo e a gente fecha a Casa de Imagens. Porque não havia possibilidade. Claro, havia conflitos internos que já apareciam, de direcionamento, de direção, assim, para dar para a empresa. Mas, de qualquer maneira, foi o que mais cortou o embalo desse período, foi exatamente o governo fechar toda a produção e acabar com tudo. E aí é que nos anos 90 eu me meto a fazer um pouco essas coisas, Bienal, Marabá, Teatro Municipal. Eu me meto, não, eu sou convidado a fazer, e graças a Deus que me convidaram a fazer, porque vieram muito bem, calharam muito bem. Em todos os entrevistados que a gente conversou, ou as pessoas foram para televisão, né? Isso, é um período em que as vão pessoas se vão para TV. reinventando mesmo, trabalhando com institucional. Eu vendi o apartamento que eu tinha, fiquei um tempo alugado, alugamos um escritório, montei uma outra produtora para ver se conseguia. Esses filmes são feitos com essa outra produtora, porque tinha me animado e disse, bom, vamos lá, vamos entrar um pouco no mercado de prestação de serviço para sobreviver. Mas você faz por um tempo e depois você vê que você não é para isso que você está fazendo os filmes. Porque cada um desses filmes são filmes meus, independente de terem me, de alguma maneira, colocado, digamos assim, a narrativa dos filmes como uma imposição. Porque imposição é uma palavra minha também. Ninguém chegou e bateu o pé e eu tive que discutir nesse sentido. Mas eles eram filmes feitos para TV Escola, TVs públicas, Varabá. Então, eles é o padrão, é locutor, TV Cultura, então tinham que ter. Mas a nível de imagem e de estrutura de imagem, eu fui livre, ninguém me disse absolutamente nada de trabalho. Então eu achei que foi um privilégio fazer, e com isso eu sobrevivi 2, 3 anos, entendeu? Então em década de 89 é a tal história que o Sidney, com quem eu fizer os Arara, com quem eu tivera durante 3 anos, que a gente pulou o episódio Arara um pouco, né? Nós tivemos 3 anos no Pará juntos, com quem eu tinha criado uma intimidade, de uma amizade que só nasce na confiança, digamos, de você estar com a mesma pessoa em situações muito tensas, às vezes de perigo de vida, e você convive, e você fica meses seguidos com aquele grupo de pessoas, então você cria um relacionamento um pouco mais independente de você ter desacordos, às vezes até violentos na discussão, há ali uma confiança humana, mesmo na diferença, que a gente não cria muito na cidade. Aqui você desacorda e tá, então esquece. Não, lá você tem que manter, porque você está na floresta e é com aquelas pessoas que você está, entendeu? Então, e a gente manteve esse contato próximo, e ele me convida para ajudá-lo a escrever um livro, que é a historinha que eu estava contando ontem, sobre relações humanas dele com índios, não relações de trabalho, relações técnicas do indigenismo, de primeiro contato, etc. Relações afetivas com homens, mulheres, crianças, velhos e tal. E nesse processo, uma das histórias que ele me conta é o Serras. E, como eu estava dizendo, é um período que estava emocionalmente para mim muito mexido também, correspondia também a um período de perda afetiva, e o Carapiru é um pouco uma história também de perda familiar,
E essa história permanece durante 10 anos na minha cabeça. Tem uma energia suficiente para ficar durante um período longo e eu começar a aprofundá-la, pesquisá-la, ir atrás, viajar atrás do Carapiru, eu queria aprofundar o personagem e o sentimento. Que no fundo era um pouco uma introspecção também pessoal. Só que encontrada, digamos, no mundo, né? Manifestada na violência um pouco mais no mundo do que pessoal. Obviamente a violência do mundo muito maior, muito mais... Então é um pouco como o Carapiru me fica em mente e nasce nesse período. E aí foram 10 anos para produzi-lo. Agora o que eu fiz nesses 10 anos além disso? Tem outros trabalhos, tem óculos para ver pensamentos, tem... Idade, como é que é? Idade não é documento. São coisas que você era pro Arte Cidade, o outro era um comercial para terceira idade, até com a nossa velha atriz, a Dercy, com a velha Dercy fazendo um papel. Que foram coisas que eu andei fazendo e das quais eu não tenho traços mais, não sei onde foram parar. Fiz para produtoras, fiz para... Eu tento recuperar, por exemplo, um que eu gostaria muito de recuperar é um que eu fiz na década de 70 ainda, sobre os códigos telefônicos de São Paulo. 101, 102, 105, 190, 190, cada um era 1 minuto de uma historinha encenada. Então eram os bombeiros com o fogo, os encanadores com a água, o Eletropaulo com os fios, o cara da ambulância levando uma pessoa. Eu lembro que foi divertido, era um sketchzinho de... Você fez para a prefeitura? Não, uma produtora paulista. Uma produtora paulista que provavelmente teria feito para a Telefônica. Esse também não tenho mais. Mas são coisas que paralelamente vão sendo feitas para... A gente agradece quando oferece. A Cristina, quem me apresenta a Cristina era... na verdade, começa assim. Eu tinha filmado com o Daniel, pequeno, um material num sítio que a gente tem. E naquela época eu precisava de alguém para me ajudar a montar. E o Carlão me apresenta a Cristina, que era uma aluna, foi assistente dele, era montadora de todos os filmes dele, e ela passou a me ajudar, digamos, numa primeira fase de montagem de coisas que eu estava fazendo. Tanto que esses documentários, perdão, gente, esses documentários municipal, são desse período e são montagens todas dela. A gente passa a fazer uma associação, ela tinha a empresinha dela, eu tinha a minha, e a gente aluga um lugar, eu uso o nome da Extrema e a gente monta uma empresinha e trabalha. Então essa é a forma que eu conheci a crise. Mas a aproximação é um tempo de anos, leva anos, ao mesmo tempo você se separa. Então eu não sei, essa ponte é delicada, digamos, como... e a partir daí nós estamos juntos desde então. Mas ela vem montando todos os filmes que eu tenho feito. Só agora, talvez, se eu for montar essa série de coisas, talvez a gente vai trabalhar com outras pessoas. Então, assim, eu acho que a intimidade afetiva e a intimidade no cotidiano, de trabalho, de relações, etc., faz com que exista, digamos, um certo conhecimento do outro, que quando você vai montar um filme, seja capaz de reconhecer sentimentos ou coisas assim que às vezes são difíceis para você expressar para pessoas que são montadores que você está cruzando pela primeira vez, ou serem reconhecidos por montadores que você está encontrando pela primeira vez. Eu sei que, por exemplo, em toda a fase de pré-produção, de preparo, etc., eu participo muito, até chegar mesmo numa espécie de montagem já ordenada, etc. Mas na hora do aperto mesmo, final, fica na mão dela. Porque eu só consigo me aproximar mais conceitualmente, e não visualmente, no sentido de dizer, tira isso aqui, eu tiro aquilo ali, eu ponho lá. Eu vou até um ponto.
Mas a partir daquele ponto ali, é alguma coisa que eu não sei dizer como que isso é reconhecido, mas eu sei, por exemplo, que se de noite à meia-noite, quando paramos de montar, o filme estava com 1h50, digamos, e quando eu me dou conta, a Cris foi dormir às 3h30 da manhã, e de manhã a gente volta a assistir, eu assisto e não me dou conta que ela tirou fora 2 minutos, por exemplo, do filme. Da onde saíram 2 minutos? Então, assim, tem esse tipo de olhar que consegue ir para a essência. E é aí que o filme começa a fluir mesmo, começa a ter uma fluência por si só. Ele vai te dizendo aonde ele entope, aonde engargala, onde tem que alinhar, onde tem que... E aí passa a ser quase uma limpeza e pronto, aí o filme está realizado. Então eu acho que isso tenho que agradecer, porque os trabalhos com ela têm sido feitos assim. Não é isso. Isso foram no Itaú Cultural, eu tive primeiro esse projeto de restauro do material película. E 2 anos depois, o projeto de restauro de material vídeo, uma parte do vídeo. Então, o Já Visto se refere à primeira parte, ao primeiro projeto de 2014. 14, eu acho. É, 14. E onde eu falei de uma caixa de material foi jogado fora, um monte de material. Então, desse material que foi restaurado, foi salvo, digitalizado, etc., para poder demonstrar, eu tinha me comprometido a dizer, eu vou tentar fazer uma montagem, alguma coisa que seja um exemplo do material que eu salvei, uma amostragem, mas depois, no processo de amostragem, na verdade você passa a perceber que você está realmente dando um sentido. Então você faz uma montagem, você passa a montar, e a proposta foi entregar um filme de 54 minutos. A gente chegou a montar um longa, mas eles não quiseram. Acho que foram absolutamente burros, porque eles poderiam ter um longa na mão para exibir, em vez de um média, que só serve para um formato deles lá, porque eles têm que fazer o DVD com não sei quanto, em suma, e depois até o próprio... Não é possível que o jurídico não tenha entendido e tal, isso. Mas aí eu recupero então esses materiais e começo a amarrar, porque então tinha os materiais restaurados de película e materiais em Hi8, Mini DV, etc., do mesmo período. Então misturei um pouco uma parte de uma parte do outro, e daí vem o Já Visto, que é uma narrativa, e o Já Visto, Já Mais Visto vem primeiro exatamente pelo sentido que ele provoca sem vírgula, tá certo? O Já Visto, Jamais Visto. Então, e segundo, porque é exatamente isso, é algo que já foi visto, vivido, mas depois de 50 anos, uma montagem disso é uma montagem de algo que jamais foi visto, porque você está vendo com 50 anos de acúmulo de informação em cima daqueles personagens que você vai trabalhar. Então nasce um pouco disso. O Já Visto vem assim, e ele surpreende a mim, porque é o primeiro trabalho que eu faço sem nenhum roteiro a priori. Eu nem sabia o que tinha nesses rolos todos, para dizer a verdade. Alguns eu sabia, a maioria não. Então o que eu faço é pegar uns papéis, meia folha assim, e esboçar em meia folha exatamente os itens que tem em cada dos pequenos temas desses materiais, desses rolos. É no Super 8, 16, 35, um monte de coisinhas separadas. E começa um pouco a fazer um jogo de xadrez em cima de uma mesa e colocar juntos para ver isso aqui, 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 e vai indo até que alguma coisa começa a fazer sentido e se monta uma estrutura no papel. Então tá, Cris, vamos botar nessa ordem para ver se isso funciona. Então, a gente ordena essa hora de material que a gente tinha reservado para isso nessa ordem, mas não bate, não funciona. Tem alguma coisa que ainda não vai. Então eu volto, fico mais 3 dias lá fuçando o dia inteiro, e aí detalhando mais, dividindo em partes menores para dentro de cada... Eu sei que foi uma montagem feita em uma semana no papel, em cima de uma mesa comprida, assim. Essa é a montagem, o Já Visto foi montado assim. E depois, obviamente, montado fisicamente na máquina. E na segunda montagem, na segunda reordenação,
tchum, a coisa se encaixa e aí ela consegue ter a fluência que o filme tem. Só que aí a gente é obrigado a cortar o excesso até 70 minutos, que era quanto a gente queria fazer, para chegar nos 54. E aí é isso, a gente chegou nos 54 apertando cortes e apertando... E o desafio Mas ele de ficou fazer um inteiro. filme autobiográfico? Ele ficou inteiro. Eu não vejo assim, o autobiográfico, Thaís, eu vejo assim, ele é no sentido que as imagens em que eu mesmo me coloco, pertenço a elas e as imagens são de minha família. Mas eu te digo, a meu ver, não é um filme autobiográfico. É um filme uma declaração de uma afetividade de uma família, ou de uma geração, ou de pessoas, porque eu tenho essas imagens, casualmente estou nelas, mas a narrativa que eu tento dar é exatamente um pouco a despersonalização afetiva, dizer assim, isso sou eu, isso, etc. Então, por isso que eu comentei, a história é mais de um sentimento afetivo de uma família que vai de pai, de avô para filho, para neto, etc., num período, do que eu narrando. Então, meu sentimento foi exatamente o inverso, o de esvaziamento do que seria uma agora, que é uma biografia, eventualmente, pode ser, mas ela é menos auto do que as imagens, por eu estar continuando, possam sugerir. Então, o sentimento na feitura foi um pouco esse. Então, a carga não é essa do filme, não houve absolutamente essa intenção. Agora, negar que um material que é seu, que são suas memórias, em que você está envolvido, que é a tua família, que isso não tem uma relação com... Não dá para dizer que não é. Mas vamos dizer, faça uma analogia. Por exemplo, eu tenho em casa guardado, são umas caixas também desse tamanho, cabe duas, é uma meia dúzia, se não me engano, cheia de grandes cartelas, cheia de fotografias da família inteira na Itália, no Brasil, lá que eu fui recaptando ao longo dos anos. É minha família, tá certo? Então estão lá, parentes, etc. e tal. Para quem não conhece, pode ser uma família qualquer. Para quem me conhece, é autoimagem, no sentido de ser imagem da família, dos dois lados, três lados, os lados que tinha. E a intenção era usá-las para fazer uma ficção, a narrativa de uma família. E eu usaria essas imagens, era filmar as imagens, né? Ampliar os negativos que eu tenho, fazer uma narrativa visual sobre uma sequência verdadeira de imagens de uma família, mas narrado como uma ficção terceira. Essa é uma história externa. Eu vejo Já Visto como uma coisa assim. Ela tem essa subjetividade vivida e essa afetividade que é clara no filme, que é explícita e Carapiru repete um pouco a questão pai e filho, né? Antecede, digamos, essa questão. Então ainda é uma maturação, digamos, de um sentimento de família, ou de continuidade, ou de afetividade, mas ao mesmo tempo tem esse distanciamento, esse tipo de desejo de distância desse eu que narra, desse eu que se afirma como autor ou como qualquer coisa, que já no Serras, por exemplo, ontem eu não comentei, mas quando termina com a própria imagem sendo filmada, a primeira imagem do filme, o comentário que na verdade nem a própria história do Carapiru é mais dele, quer dizer, já tem alguém de fora que conta, etc., que é uma coisa que eu costumo falar para dizer que há uma tentativa também de autocrítica do que significa o processo inteiro da imagem e da autoimagem e da narrativa que a gente faz disso. Então, eu acho que os filmes são a tentativa de manter vivo esse tipo de raciocínio, esse tipo de reflexão, de visualização, porque é mais isso. E ficar surpreso pelo retorno que eu tenho